174 mil pessoas investem nesse fundo. Ele é um dos mais tradicionais e também um dos maiores da Bolsa Brasileira. Só que diferente da maior parte dos fundos imobiliários, esse daqui, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. E o que será que ele está fazendo no meio dessa crise toda? É hora da gente conferir. Primeiro ponto que eu preciso destacar para você, inclusive já antecipei agora há pouco na introdução, é que este é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Mas ele também pode investir em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, LCI, e também letras hipotecárias. Ele existe desde 7 de janeiro de 2010, então ele já está um bom tempo aí na Bolsa de Valores e, passado 10 anos, ele está enfrentando uma baita situação desafiadora. O ano de 2020 está sendo marcado pela extrema volatilidade, não apenas no Brasil não, viu? No mundo inteiro. Estamos vivenciando nesse exato momento uma aversão dos investidores mundo afora pelo risco. Eu posso elencar alguns pontos bem importantes, começando pela queda no preço do petróleo. Também temos as medidas de isolamento que foram propostas por governos do mundo inteiro. E a terceira e não menos importante, esse movimento de injeção de liquidez que os bancos centrais do mundo todo estão fazendo. E o que o gestor desse fundo está pensando em relação a tudo isso que eu falei? O BTG Pactual deu a sua opinião a respeito dessa situação toda. Estimamos que a pandemia terá um impacto significativamente negativo na economia real em 2020 e possivelmente nos primeiros meses de 2021. Esperamos para 2020 uma forte contração econômica e uma redução dos dividendos dos fundos imobiliários investidos no curto prazo, mas seguidos por uma normalização logo no médio prazo. E eles continuam dizendo, neste contexto, acreditamos que a incerteza reduz o horizonte de investimentos dos investidores ao máximo, no qual vemos como uma oportunidade única para a compra de fundos imobiliários descontados ao valor patrimonial e para desenvolver uma estratégia de ganho de capital no longo prazo, mesmo que implique na queda do rendimento no curto prazo. Bom, você percebeu que o pessoal do BTG Pactual acredita que agora é um momento de oportunidade de compra para os fundos imobiliários, essa é a estratégia que eles têm em mente. Eles bateram bastante na tecla do desconto em relação ao valor patrimonial na média dos fundos imobiliários. Só para você ter uma ideia, no comecinho de 2020, o ágio entre o preço de mercado e o valor patrimonial das cotas de FIIs estava na casa dos 18%. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, na média é o contrário, é um desconto que oscila ali de 16% a 18%. Alguns fundos, bem conhecidos por sinal, apresentam um desconto de 30% em relação ao valor patrimonial. E agora eu vou colocar para você essas informações que eu acabei de explicar em um gráfico de longo prazo, para você ver essa diferença entre preço de mercado e valor patrimonial desde março de 2012 até março de 2020. E você vê ali que da metade do ano de 2019 até o momento que eu estou gravando esse conteúdo, está em cinza. E o que isso significa para você naquele período ali? Que as cotas de FIIs, elas estavam bem acima do seu valor patrimonial e após toda essa situação que nós estamos vivenciando, ela teve aquela queda drástica que você está vendo ali no finalzinho do gráfico. Existe uma preocupação muito grande em relação aos aluguéis, como é que fica, como é que não fica, e o BTG Pactual deu uma opinião bem interessante, inclusive. Os maiores contratos de locação, eles foram realizados aí no período de 3 a 5 anos passado, que era exatamente no meio da crise que o Brasil estava vivenciando. Era um momento de recessão econômica e as taxas de vacância estavam estouradas. E isso é um cenário muito bom para os inquilinos e não para os donos dos imóveis. Por quê? Porque os inquilinos têm um grande poder de barganha nas mãos, sabendo que existem inúmeros e inúmeros imóveis vagos por aí. Então, os contratos de locação atuais, eles foram firmados nessa época em que existia um poder muito forte na mão dos inquilinos e não tão forte assim na mão dos proprietários. Então o BTG Pactual acredita que não deve haver queda nos aluguéis
dos fundos imobiliários no médio e longo prazo. Por quê? Porque eles já foram fixados em um período de recessão econômica lá há 3 a 5 anos atrás. Bom, não apenas os investidores brasileiros, mas os investidores gringos, todo mundo que participa do mercado está preocupado com o futuro do Brasil como país. Preocupação sobre a situação fiscal, preocupação quanto à duração e à efetividade dos programas que estão sendo feitos para o combate à pandemia. Tem um ponto muito importante que deixa todo mundo preocupado, que é a redução da possibilidade da reforma tributária e fiscal. Então tudo isso somado acaba justificando o aumento das taxas de juros de longo prazo no Brasil. Portanto, o BTG Pactual acredita que um ativo real, um imóvel, com um bom yield, ele acaba se tornando um investimento atrativo para o investidor. Eu mencionei agora sobre essa questão dos juros longos e aqui está na tela para você quanto que a NTN-B 2035, o título do Tesouro, paga desde março de 2012 até agora março de 2020. Você vê como ele teve um crescimento bem grande nos últimos 6 meses? Agora eu vou colocar um gráfico que mostra a diferença entre a taxa de juros do longo prazo, que eu acabei de mostrar para você, e o dividend yield dos fundos imobiliários. O prêmio de risco ele está acima do desvio padrão. E segundo o gestor, eles acreditam que essa disparidade indica que é um momento oportuno para comprar as cotas de fundos imobiliários. E basicamente a essência da estratégia do BTG Pactual é com base neste gráfico que você está vendo na tela. Então, basicamente, o que isso significa? Que o prêmio de risco ele acaba estando acima do histórico, tá bom? E isso significa que essa diferença entre dividend yield dos fundos imobiliários e os juros longos acaba, segundo o BTG Pactual, indicando que existe um ganho de capital a ser capturado com a compra das cotas de fundos de investimentos imobiliários. Deixa eu resumir para você aqui a tese do gestor atualmente. Juros com tendência em baixa, prêmio de risco acima da média histórica, desconto dos fundos imobiliários face ao valor patrimonial, preço metro quadrado dos imóveis próximo do custo de reposição, ausência de novas entregas de imóveis e baixo valor das locações atuais. E quais são os fundos imobiliários que ele tem em sua carteira? Bom, atualmente ele tem 61 fundos imobiliários dentro do seu portfólio e os que têm as maiores participações são exatamente esses que você está vendo na sua tela. Temos aqui, entre esses fundos, alguns bem conhecidos do investidor, como por exemplo BRCR, XP Logística, temos também XP Malls, HGBS, enfim. Mas ele não investe apenas em fundos imobiliários. Atualmente a carteira tem quase 75% em fundos imobiliários, mas os outros 25% estão em renda fixa. E ali à direita está o segmento de atuação proporcional aos ativos que ele tem. Então olha só, ele tem ali uma participação bem interessante em shoppings, também tem em imóveis comerciais, mas vale ressaltar que ele tem também uma exposição muito boa em fundos de investimento imobiliários de CRIs, você está vendo ali à sua direita, e 25% dos ativos é caixa. E agora vamos ver como é que está o histórico de distribuição de rendimentos na tela para você dos últimos 12 meses. Você percebe que houve sim uma redução quando você compara o mês de março com o mês de abril. E por que houve essa redução? O próprio BTG Pactual vai contar para você. Optamos por reduzir o patamar de distribuição em virtude da possível redução dos rendimentos dos fundos imobiliários investidos. E também pelo carrego menos eficiente do valor do caixa captado no mês passado e, por fim, pela redução do ganho de capital gerado com a venda de cotas. Este daqui é um fundo com gestão ativa e será que ele está entregando para o investidor uma rentabilidade acima do benchmark? Afinal de contas, ele recebe uma taxa para fazer isso. E aqui está na tela a rentabilidade do último mês, o ano de 2020, que é o YTD, e aí você tem dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses e dos últimos 36 meses. Bom, no longo prazo você percebe
que o BCFF11 bate o IFIX, o CDI líquido já descontando tributação de 15%, e também o IBOV. Eu estou fazendo lives todas as semanas no meu Instagram e também postando conteúdos exclusivos por lá, além de ter começado agora podcasts no meu Telegram. E o link para os dois está aqui embaixo na descrição. Aqui, duas sugestões de conteúdos que eu acredito que você vai curtir muito. O nosso bate-papo sobre fundos imobiliários chegou ao fim. Nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.